Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a participação de cada paciente, familiar e profissional aqui presente. Hoje, temos um público diverso, pacientes, familiares e profissionais, e isso torna ainda mais importante começarmos com clareza, transparência e responsabilidade esta palestra. Terapia comportamental dialética é uma abordagem baseada em evidências científicas desenvolvida para pessoas em sofrimento emocional intenso. Justamente por lidar com alta vulnerabilidade, a DBT exige compromisso ético rigoroso sobre como ela é aplicada e o que, de fato, está sendo oferecido. Nem tudo que recebe o nome de DBT corresponde ao mesmo nível de estrutura, fidelidade e segurança clínica. Por isso, antes de aprofundarmos, é fundamental alinhar o que significa de fato um programa Linehan Compliant. Eu sou Gleidna Santos, psicóloga clínica e fundadora da DBT Paraná, um centro de referência nacional em programa DBT Linehan Compliant, e estarei hoje esclarecendo como funciona esse modelo e quais são as diferenças entre o DBT, Linehan Compliant, seguida pela DBT Paraná, e um tratamento informado em DBT amplamente utilizado no Brasil. Fidelidade ao modelo é um dos princípios mais importantes da DBT, porque é ela que garante que o tratamento entregue hoje produza os mesmos resultados que a ciência comprovou ao longo de décadas. Sem fidelidade, não existe DBT. Existe apenas algo inspirado, diluído ou improvisado no tratamento DBT. A DBT não é apenas um conjunto de técnicas. É um sistema completo, cuidadosamente organizado, testado e replicado em estudos rigorosos. O que faz a DBT funcionar é a combinação específica de terapia individual, treinamento de habilidades, coaching telefônico, equipe de consultoria, hierarquia de alvos, análise em cadeia, estratégias dialéticas, validação, somado à mudança. Qualquer peça é removida, suavizada ou modificada sem função, o tratamento ele perde força. Sem fidelidade, não há garantia de eficácia. A DBT foi criada para pessoas com risco suicida, impulsividade severa, sofrimento intenso, histórico de múltiplos tratamentos mal-sucedidos. Esses pacientes não podem receber uma versão reduzida, diluída ou criativa da DBT. Eles precisam do tratamento completo, exatamente como foi testado lá atrás. Fidelidade é uma forma de respeito ao sofrimento humano, só para vocês entenderem. Então, a DBT aceita adaptações, sim, mas adaptações devem respeitar as funções do modelo. Vou dar exemplos para vocês. Quando eu ajusto tarefa para os meus adolescentes, aí temos um tipo de adaptação ilegítima, que é eu tirar o coaching telefônico, tirar a equipe de consultoria, tirar a hierarquia de alvos. Quando se adapta sem entender a função, perde-se o mecanismo de mudança. Então, guardem aí. Fidelidade é o mesmo que adaptar com propósito e não improvisar. O velho jargão de dentro da DBT é que um terapeuta sob pressão, ele tende ao desvio do modelo. Então, sem supervisão, sem estudo, sem equipe, o terapeuta naturalmente ele abandona a análise em cadeia, ele evita confrontar alvos difíceis, ele deixa o grupo virar espaço de partilha, uma terapia em grupo, transforma o coaching em apoio emocional, quase que uma terapia. Ou ele endurece demais, ou até mesmo se torna permissivo até demais. Conseguem perceber as polarizações? Ou pisa muito o pé aqui, ou pisa muito o pé ali? E isso não é falha, é ser humano. Porém, exige uma equipe e estrutura que corrija esse desvio. Mais uma vez, guardem aí. Fidelidade protege contra a erosão lenta do modelo DBT. Nomear DBT não é algo comercial, não é um rótulo, e sim é algo que exige responsabilidade ética. Então, usar o nome DBT implica compromisso com ciência, evidência científica, estrutura original, segurança do paciente, integridade profissional.
Chamar algo de DBT quando não segue o modelo é antiético, enganoso e perigoso clinicamente. Fidelidade protege o paciente, o terapeuta e a reputação da abordagem. A fidelidade é o que garante resultados ao longo dos anos. Sem fidelidade, cada serviço cria a sua versão própria de DBT. E aí a DBT se fragmenta. Com fidelidade, conseguimos comparar resultados, replicar protocolos, melhorar serviços, manter coerência internacional. E é assim que a DBT permanece uma abordagem baseada em evidências e não uma modinha terapêutica. Falamos de fidelidade ao modelo porque DBT só funciona quando aplicada como DBT real. É a fidelidade que transforma um conjunto de técnicas em um tratamento eficaz, ético e científico. Amplamente divulgado no Brasil, a gente vê muitos profissionais que trabalham aí com tratamento informado em DBT. Isso significa que o profissional ou o serviço ele utiliza princípios, conceitos ou habilidades da terapia comportamental dialética, mas ele não oferece o programa completo DBT Linear and Compliance que eu falei para vocês anteriormente. Isso pode incluir, por exemplo, o uso de habilidades de regulação emocional, mindfulness ou validação, integradas a outros modelos terapêuticos, que aí vem baseado em evidência científica, que muitos falam. Então, o tratamento ter informado não é algo errado, ele pode ser útil em muitos contextos. A diferença principal é que ele não segue todas as estruturas e funções necessárias para um programa completo de DBT, especialmente para casos de alta complexidade emocional, que nós da DBT Paraná somos conhecidos por implementar o tratamento padrão em DBT. Ok? Então, DBT informado é quando se usam elementos da DBT. Então, quando eu falo para vocês sobre um tratamento informado em DBT, eu estou querendo dizer para vocês que é quando o profissional ou o serviço utiliza elementos da DBT sem a estrutura completa do programa Linear and Compliance que eu falei para vocês anteriormente. A DBT ela é sustentada por 4 modalidades essenciais. Então, esses pilares garantem que o paciente receba tratamento integral, que o terapeuta tenha suporte e que o modelo mantenha sua eficácia. Sem um desses pilares, a DBT deixa de ser Linear Compliant. Então, vamos falar dos pilares. Então, nós temos ali a terapia individual. A sessão individual ela é semanal, ela é o coração do tratamento. É aqui que o terapeuta trabalha a hierarquia de alvos, comportamentos que ameaçam a vida, comportamentos que ameaçam o tratamento, comportamentos que prejudicam a qualidade de vida e o desenvolvimento de habilidades. A análise em cadeia, o terapeuta individual também utiliza para entender o antes, durante e depois de cada comportamento problemático. Aqui também trabalha-se as estratégias de mudança. Então, nós temos exposição, resolução de problemas, ensaio comportamental, além de estratégias de aceitação, validação, mindfulness, compaixão e por aí vai. Então, a função prática da terapia individual é ajudar o paciente a aplicar habilidades na vida real e construir uma vida que vale a pena ser vivida. Sem a terapia individual, não há direcionamento, não há foco, nem mudança sustentada. E aí, um outro pilar que nós temos é o treinamento de habilidades, que é um grupo psicoeducativo, não de apoio emocional. No treinamento de habilidades, os pacientes aprendem habilidades de mindfulness, efetividade interpessoal, regulação emocional, tolerância ao mal-estar e trilhando o caminho do meio para adolescentes e familiares. O grupo funciona como uma sala de aula, então nós temos um conteúdo estruturado, exemplos concretos, tarefas semanais, discussão sobre o uso das habilidades, além de muita prática. Então, a função do grupo de habilidades é justamente ensinar habilidades que substituam comportamentos desadaptativos. Então, sem habilidades, o paciente sabe o que fazer, porém ele não consegue fazer. Daí nós temos um outro pilar, que é o coaching telefônico, ou seja, um apoio em crise. Então, o coaching telefônico é um dos pilares mais inovadores do tratamento em DBT. Ele serve para ajudar o paciente a usar as habilidades no calor da emoção, evitar recaídas em comportamentos de risco, favorecer a generalização das habilidades para a vida real. Então, o coach telefônico ele é curto, ele é direto, focado em habilidades. Ele não é um plantão, não é conversa longa e não reforça a dependência do paciente no terapeuta.
Então, a função do coach telefônico é apoiar o paciente no exato momento em que precisa para evitar comportamento-alvo e reforçar a aprendizagem. Sem coach, a pessoa aprende habilidades, mas não consegue usar na hora da crise. O quarto e o último pilar que eu trago para vocês é a equipe de consultoria, que é o tratamento para o terapeuta. Então, na equipe, os terapeutas recebem apoio emocional, analisam casos difíceis, treinam estratégias, corrigem desvios do modelo, mantêm a postura dialética, também previne o burnout. A função da equipe de consultoria é garantir que o terapeuta se mantenha eficaz, motivado e fiel ao modelo, e não abandone o paciente ou o tratamento. Sem equipe, o terapeuta cansa, se desregula e o modelo se perde. Um resumo aqui desses 4 pilares: a terapia individual trabalha análise em cadeia, hierarquia, alvos e mudança. Treinamento de habilidades, ele ensina novas habilidades para substituir padrões antigos. O coach telefônico, ele ajuda o paciente a usar habilidades na hora de crise, e a equipe de consultoria mantém o terapeuta forte, técnico e até mesmo dialético. Linear Compliance surgiu para diferenciar programas que seguem o modelo original de marcha linear, com base nos manuais e nas pesquisas, de programas que usam o nome DBT, mas não seguem a estrutura nem os princípios centrais. Lembra que eu falei lá atrás para vocês, quando o coleguinha me perguntou sobre o tratamento informado em DBT? Então, não é uma marca comercial, nem um selo bonitinho para marketing, a sigla DBT, tá, minha gente? Só para vocês entenderem. DBT, Linehan Compliant, é um padrão de fidelidade testado em ensaios clínicos com pacientes de altíssimo risco. Então, entra suicídio, comportamento autolesivo, múltiplos diagnósticos, históricos de trauma e por aí vai. Para facilitar o entendimento sobre o que é um tratamento compatível com o de Linehan, nós temos ali 3 dimensões, que o primeiro delas é fidelidade estrutural, ter as partes certas da DBT. Temos a fidelidade funcional, cada parte cumpre a função que deveria cumprir. E a fidelidade processual atitudinal. Então, o jeito DBT de fazer terapia, dialética, validação, mais mudança, mais postura compassiva e firme ao mesmo tempo. Um programa só é compatível com o de Linehan quando essas 3 camadas estão presentes de forma consistente e não só no papel. O programa DBT, Linehan Compliance, precisa obrigatoriamente ter as 4 modalidades de tratamento, salvo adaptações muito bem justificadas. Então, terapia individual, semanal, focada em análise cadeia, tudo mais que eu expliquei lá atrás para vocês. Treinamento de habilidades em grupo, um ensaio sistemático dos módulos, mindfulness, regulação emocional e por aí vai. Coaching telefônico, então, contato breve, focado em uso de habilidades no momento em que a crise acontece, evitando reforçar comportamentos-alvo e ajudando a generalizar a aprendizagem para o dia a dia. E o quarto é a equipe de consultoria para profissionais. Então, uma reunião semanal onde os terapeutas recebem tratamento, apoio, supervisão, correção de desvios, treinamento de habilidades clínicas, prevenção de burnout e manutenção de postura dialética. Se falta um desses pilares, o programa já se afasta da DBT original. Pode até ser um bom tratamento, mas deixa de ser DBT Linehan Compliant. No quesito de fidelidade funcional, então, cada peça no lugar certo é com a função certa. Então, não basta ter grupo, ter sessão individual e ter WhatsApp. O que torna a DBT em DBT é a função que cada peça cumpre. Então, por exemplo, terapia individual não é só psicoterapia com pitadas de DBT. É um espaço com hierarquia de alvos, primeiro, vida, segundo, tratamento, terceiro, qualidade de vida, quarto, habilidades. Depois, uso sistemático de análise em cadeia. E depois, estratégias claras de mudança, então exposição, resolução de problemas, modelagem, etc. E também a aceitação, validação, mindfulness e autocompaixão. Como nós falamos anteriormente, treinamento de habilidades, que não é grupo de apoio, não é grupo de terapêutico, não é um grupo de partilha, é aula estruturada com
objetivos de habilidades, exercícios práticos, tarefas entre sessões, revisão de uso das habilidades. Não tem como eu fazer uma aula só teórica e o aluno sair sem a prática. Eu sempre falo isso, cadê a habilidade? Eu cobro muito isso dos alunos na formação. Temos um outro polo lá que eu falei anteriormente, o coach telefônico, que não é plantão emocional nem ouvinte de crise, é intervenção breve para ensinar habilidades sobre estresse. Então, temos a equipe de consultoria, que não é uma reunião de reclamação ou desabafo, é espaço para análise comportamental do terapeuta, feedback técnico e reforço do compromisso com o modelo. Então, um programa compatível com o Linehan implica perguntar o tempo todo: essa modalidade está cumprindo a função que ela deveria cumprir dentro do tratamento DBT? Se a resposta é frequentemente não, o programa se afasta da DBT original, mesmo que use a linguagem do modelo DBT. Nós temos ali no quesito de fidelidade processual, que a gente fala que é o jeito DBT de fazer terapia. Então, aqui entramos no coração do que é o compatível com o Linehan. Não é só o que se faz, mas como se faz. Então, alguns marcadores que nós temos é obrigatoriamente, o profissional precisa ter uma postura dialética, então evitar extremos, nem só aceitar e também nem só mudar, procurar síntese. Você está fazendo o melhor que você pode e precisa tentar fazer diferente para que sua vida melhore. E também conseguir validar profundamente sem perder a direção de mudança. Além de ter uma validação em múltiplos níveis, eu cobro muito isso do pessoal, quem está aqui daqui é do time, da supervisão, sabe sobre isso. Então, validar a emoção, o contexto, a história de aprendizagem e a vulnerabilidade biológica, não reduzir o paciente a manipulador, difícil ou sem adesão, e também entender que o comportamento tem função, inclusive, mais desadaptativo possível. Tem um compromisso radical com a vida que vale a pena ser vivida. Então, toda sessão, todo telefonema e toda decisão clínica olham para a pergunta: isso aproxima ou afasta essa pessoa da vida que ela considera digna de ser vivida? Além da gente ter também transparência, contrato e responsabilidade. Então, acordos claros desde o pré-tratamento. Então, nós temos presença, tarefas, fonemas, riscos, limites. O paciente é convidado a se corresponsabilizar, não infantilizado. E aí nós temos o uso sistemático de estratégias DBT, então análise em cadeia estruturada, não só explorar sentimentos, pesagem de prós e contras, treino de habilidades na sessão, planejamento de generalização, uso de irreverência quando necessário, mas sempre com respeito e função. Então, um programa pode ter grupo, sessão, telefone e reunião, e ainda assim não ser Linehan compliant se a atitude clínica e a forma de intervir não forem DBT. Cópia cega nem invenção só. Ser um programa compatível com o de Linehan não significa copiar o manual ao pé da letra sem considerar cultura, contexto e realidade do serviço, ou até mesmo engessar o terapeuta em scripts robotizados. Mas também não significa pegar duas ou três habilidades, misturar com outras abordagens e chamar isso de DBT. Pronto, eu faço DBT. Eu assisti em um vídeo, eu fiz um cursinho ali, isso aí eles ensinaram isso daqui de DBT, então eu trabalho com DBT, eu faço DBT. Hum. Ou até mesmo usar o nome DBT só como marca de marketing, que é o que a gente vê muito aqui no Brasil. A adaptação legítima respeita as funções essenciais de cada componente, as estratégias centrais, então aceitação, mudança, dialética, validação e análise em cadeia, as evidências científicas que sustentam o modelo. Então, tudo que se afasta disso precisa ser nomeado pelo que é. Terapia integrativa, terapia baseada em habilidades DBT, terapia informada em DBT, programa híbrido de DBT, dentre outras nomenclaturas que pode ser informado e não DBT Linehan Compliant. Foi o que eu acho que eu vi que subiu uma pergunta ali, mas por que que isso é tão importante na prática clínica? Então, porque quando o programa diz que é DBT e não é, acontecem três coisas graves. Primeiro, o risco clínico. Pacientes de alto risco podem não receber o nível de estrutura necessário para a prevenção de suicídio e recaídas. Segundo,
Invalidação institucional. A pessoa procura o tratamento mais recomendado para ela e recebe algo diluído. Isso comunica, ainda que sem intenção. E o terceiro, prejuízo científico e ético. O nome DBT passa a significar qualquer coisa com um pouco de habilidade, o que desrespeita décadas de pesquisa, pacientes que participaram de estudos e profissionais que fizeram formação séria em DBT. Ser DBT Linear Compliant é, no fundo, forma de ética clínica. Então, honrar o sofrimento das pessoas, honrar a ciência que construímos, honrar o compromisso que fazemos quando dizemos que oferecemos DBT. Então, só para fechar, um programa compatível com o Linehan é aquele que mantém a estrutura, a função e a postura original da DBT de Marshall Linehan. Os quatro pilares do modelo: hierarquia de alvos, análise em cadeia, coach telefônico, equipe de consultoria e atitudes dialéticas, equilibrando as estratégias de validação e mudança, além de permitir que o tratamento entregue na prática o mesmo tipo de potência clínica que foi demonstrado nos estudos científicos lá atrás. A equipe de consultoria é essencial porque ela é o tratamento para o terapeuta. Sem ela, a DBT não se sustenta, nem tecnicamente, nem emocionalmente, nem eticamente. Então, eu vou dar alguns motivos centrais, ok? A DBT é um tratamento para casos muito complexos. Atender pacientes com risco suicida, impulsividade severa, histórico de invalidação, demandas emocionais intensas, gera grande impacto emocional no terapeuta. Nenhum profissional mantém eficácia sozinho em casos assim. A equipe protege o terapeuta da sobrecarga emocional e do burnout. O terapeuta também precisa de regulação. A equipe faz com o terapeuta exatamente o que o terapeuta faz com o paciente. Então, é a equipe que valida, que regula, orienta, confronta com compaixão e ajuda a pensar com clareza. DBT é uma terapia relacional. Ninguém regula sozinho por muito tempo. A equipe mantém o terapeuta funcional, claro e dialético. Então, quando o terapeuta se cansa, ele tende naturalmente a parar de fazer análise em cadeia, suavizar confrontos por medo de ruptura, transformar coaching em conversa de suporte e até mesmo endurecer e invalidar, ou flexibilizar demais os limites, ou então distorcer partes do modelo. A equipe corrige esses desvios com clareza, com ética e consciência. Então, sem equipe, a DBT deixa de ser DBT, mesmo que mantendo o nome. O terapeuta precisa de espaço seguro para dizer o indizível. Então, na equipe, o terapeuta pode dizer: eu estou com raiva do meu paciente, eu senti medo do meu paciente, eu queria fugir dessa sessão, eu sinto que falhei, eu não sei o que fazer. Isso não acontece em outros espaços clínicos. E a equipe responde com validação, com dialética, com estratégia, com humor, com humanidade. A equipe é onde o terapeuta pode ser humano para continuar sendo eficaz. É um laboratório vivo de síntese de validação profunda, pensamento flexível, compaixão firme. Então, a equipe modela a postura dialética que será usada com pacientes. A equipe que um terapeuta traz um impasse e o grupo oferece novas estratégias, intervenções possíveis, formas diferentes de validar, ideias de habilidades específicas, frases, modelos, exemplos práticos. O terapeuta volta para o paciente mais preparado, mais criativo e mais seguro. Então, um terapeuta apoiado é um terapeuta mais eficaz. E a equipe é um requisito fundamental da DBT Linehan Compliant. Então, sem equipe não há DBT fiel ao modelo. As pesquisas originais sempre incluíram equipes ativas. Então, é parte da estrutura científica da DBT. Então, a equipe garante qualidade, segurança e integridade clínica.
ok? Então, a equipe é essencial porque mantém o terapeuta vivo, regulado e fiel ao modelo, permitindo oferecer um tratamento eficaz, ético e sustentável para pacientes de alto risco. Acordos da equipe são compromissos explícitos que todos os terapeutas assumem para garantir um ambiente seguro, compassivo, dialético e eficaz. Eles servem para que a equipe funcione como um verdadeiro tratamento para o terapeuta e não apenas como uma reunião de casos. Primeiro acordo ali que fala da aceitação radical do terapeuta. Então, a equipe se compromete a tratar cada terapeuta com respeito, empatia e humanidade, reconhecer limites, falhas, história de invalidação e vulnerabilidade, evitar julgamentos moralizantes ou tom punitivo. Então, significa ninguém é atacado, exposto ou envergonhado na equipe. Então, nós temos ali também um outro acordo que fala de apoio e compaixão. Os membros da equipe se comprometem a oferecer suporte emocional, normalizar dificuldades, reforçar esforços, usar humor saudável, ajudar o colega a se regular. A equipe é um lugar para recarregar, não para adoecer. Nós temos também acordo de falar direta e honestamente. Então, a equipe é um espaço onde falamos do que realmente está acontecendo, nomeamos dificuldades, trazemos dores e inseguranças, colocamos na mesa comportamentos do terapeuta que estão prejudicando o tratamento. Então, sem rodeios, sem diretas, sem ressentimento acumulado. É honestidade com gentileza. Então, dialética viva. Um acordo de usar o modelo DBT na equipe, então a equipe se compromete a usar validação, dialética, identificar comportamentos alvo do terapeuta, analisar padrões comportamentais, aplicar estratégias de aceitação e mudança nos próprios terapeutas. A equipe funciona do mesmo jeito que o terapeuta funciona com o paciente. Temos um acordo também que fala de evitar a invalidação, que evita seu sarcasmo, críticas destrutivas, comentários punitivos, acusações, interpretações moralizantes, como você não quer ajudar seu paciente. Então, a equipe valida o terapeuta, especialmente nas áreas onde ele menos acredita em si. O clima é seguro, respeitoso e cuidadoso. Temos acordos de não ser passivo, então os terapeutas se comprometem a participar, a oferecer ideias, não assistir à equipe, não se omitir diante de sofrimento ou erro de um colega, contribuir ativamente para soluções. Então a equipe só funciona se todos se posicionam. Temos o acordo de manter o humor e a leveza, então o humor é parte da DBT, então Linehan diz, se DBT não tiver humor, vocês não estão fazendo DBT, vocês estão apenas sofrendo. Ajuda os terapeutas a sair de extremos, então humor sem invalidação, leveza sem desrespeito, ok? E aí temos acordos também de fazer o que é eficaz, o terapeuta se compromete a deixar o orgulho de lado, abandonar estratégias que não funcionam, pedir ajuda, aceitar feedback, experimentar intervenções novas, ajustar limites e posturas. O foco é resolver o problema, não é estar certo. Além do acordo de proteger o ambiente da equipe. Certo? Então, a equipe é um ambiente protegido, então fofoca é proibida, assuntos da equipe ficam na equipe, não se leva críticas para fora, não se usa a reunião como arma contra colegas, então segurança psicológica é prioridade absoluta. A gente tem aceitação radical do terapeuta, apoio compassivo, comunicação direta e honesta, usar a DBT dentro da equipe, evitar a invalidação, não ser passivo, usar humor e leveza, fazer o que é eficaz e proteger o ambiente da equipe. A supervisão é parte estrutural da DBT, não é algo opcional. Na DBT, a supervisão não é um extra, nem um luxo, nem algo que o terapeuta faz quando quer. Ela é parte obrigatória do modelo DBT Linehan Compliant. E isso acontece porque DBT trabalha com pacientes de alta complexidade emocional, exige tomadas de decisão críticas, demanda o uso preciso de habilidades e estratégias, envolve risco real, então suicídio, autolesão, rupturas e abandono. Sem supervisão, a DBT perde segurança, eficácia e fidelidade ao modelo. A supervisão protege o terapeuta e o paciente. Supervisão existe para manter a segurança do paciente, decisões éticas claras, manejo de risco adequado, uso correto de hierarquia de alvos, intervenções consistentes com DBT. Terapeutas atendendo casos graves podem sentir medo, culpa, raiva, evitação, confusão, exaustão, sensação de impotência. A supervisão ajuda a regular, validar, esclarecer, restabelecer postura dialética. Então, é uma forma de cuidado clínico e também de cuidado humano.
Supervisão mantém a fidelidade técnica ao modelo. Mesmo excelentes terapeutas tendem, ao longo do tempo, a deixar de usar análise em cadeia. Suavizar limites, evitar confrontar comportamentos-alvo, transformar coach telefônico em conversa de suporte, permitir que o grupo vire um espaço de partilha, confundir validação com permissividade, aplicar intervenções de outras abordagens no lugar da DBT. A supervisão corrige suavemente esses desvios, ajudando o terapeuta a retornar ao modelo. Então, a supervisão é uma guardiã da DBT. A supervisão aumenta a habilidade clínica do profissional. Supervisão não é só para corrigir erros, ela é uma forma de treinamento avançado, onde o terapeuta melhora a validação em níveis altos, aprende sínteses dialéticas, funda análise em cadeia de forma mais precisa, aprende novas estratégias para rupturas, pratica irreverência com função, modela frases eficazes, aprende intervenção comportamental avançada. Supervisão forma terapeutas mais precisos, criativos e eficazes. Supervisão oferece validação profunda ao terapeuta. O terapeuta, assim como o paciente, precisa ouvir. Faz sentido você ter se sentido assim. Isso foi difícil mesmo. Você fez o melhor que podia. Vamos pensar em alternativas juntos. Essa validação protege o terapeuta de auto-julgamento, de culpa, de circulação emocional, burnout, desistência do modelo. Supervisão mantém o terapeuta emocionalmente ativo. A supervisão mantém o terapeuta no caminho do meio, ok? Então, supervisão fortalece a cultura ética e qualidade institucional. Um programa DBT só funciona se houver supervisão formal, documentação adequada, decisões compartilhadas, ambiente clínico seguro, responsabilidade coletiva. Então, a supervisão é um pilar ético porque protege o paciente, o terapeuta e garante que a clínica ofereça DBT de verdade. O coach telefônico existe para generalizar habilidades. Esse é o objetivo central. O paciente aprende habilidades no grupo e na sessão individual. Mas, na hora da crise, quando a emoção está a 80, 90 e 100, ele não consegue lembrar das habilidades sozinhos. O coaching existe para lembrar o paciente das habilidades, ensinar qual usar no momento preciso da crise, reforçar que usar a habilidade é possível mesmo sob o estresse. Sem coach, a pessoa aprende, mas não usa. Prevenir comportamentos de risco, especialmente antes que aconteçam. Pacientes DBT tendem a procurar ajuda depois de terem se machucado, perdido controle, brigado, explodido, se isolado, fugido. Linehan diz: me ligue antes do comportamento-alvo, não depois. O coach é preventivo e não reativo. Então, a ideia é ensinar habilidades em tempo real, no calor da emoção. Na crise, a habilidade precisa ser simples, rápida, objetiva e prática. O terapeuta ajuda o paciente a escolher a habilidade, aplicá-la ali mesmo, fazer passo a passo. Então, nós temos tip, stop, ação oposta, Tierman breve, um ABC saber, mindfulness em 1 minuto. É um treino ao vivo para regular a emoção. Nós evitamos o reforço de esquemas desadaptativos. Então, o coach telefônico não é uma conversa longa, um desabafo, um acolhimento passivo, um suporte emocional indefinido, um espaço para reforçar a dependência. O foco do coach telefônico é habilidade, ação, prevenção de recaída, compromisso com a vida que vale a pena ser vivida. Isso impede que o telefone vire reforço para comportamentos que ameaçam o tratamento. E aí, nós aumentamos a autonomia, a responsabilidade e a agência do paciente. Com o coach, o paciente aprende a pedir ajuda adequadamente, reconhecer sinais precoces de desregulação, se autorregular, usar habilidades comportamentais eficazes, agir de forma consciente, depender menos da impulsividade. O coach forma um adulto emocionalmente mais competente, ok? O coach passa a mensagem: eu estou com você, mas dentro das regras. Eu acredito que você consegue e vou te ajudar a usar essas habilidades. Isto é extremamente poderoso para pacientes com histórico de invalidação, abandono, negligência e até mesmo relações estáveis, mas sempre dentro de limites claros que evitam fusão emocional. É conexão estruturada e também responsabilidade compartilhada, porque é o coach que ajuda o terapeuta a entender gatilhos reais. Muitas crises que levam o paciente a faltar sessão, se afastar ou abandonar, são prevenidas quando o paciente recebe ajuda breve na hora certa. Então, o coach ajuda a reduzir desistência, manter engajamento, fortalecer continuidade. Então, o coaching, gente, é semelhante à adesão ao tratamento. O coach não é suporte emocional indefinido, não é plantão psicológico, não substitui a sessão e não reforça a dramatização. Coach, ele ensina habilidades ao vivo. Os contatos são breves, em torno de 5 a 10 minutos. Deve ocorrer antes do comportamento-alvo, sempre focado em habilidades, passos práticos e diretivos, revisão em cadeia na sessão seguinte. Os horários devem ser claros e limites definidos. Um dos primeiros princípios da DBT é não punir. Então, pacientes em risco suicida já sentem vergonha, culpa, desrespeito, medo de ser um peso, medo de punição. Qualquer resposta punitiva, mesmo que sutil, aumenta o risco. Então, um exemplo de punição
inadvertida. Nós temos um tom duro, broncas, atitudes moralizantes. Você prometeu que não ia mais fazer isso, você tem que reagir. A punição aumenta o sofrimento, intensifica a emoção e piora o comportamento. Um outro princípio que nós temos é justamente de não reforçar. Então, DBT não reforça comportamentos suicidas, oferecendo atenção excessiva, acolhimento ilimitado, benefícios emocionais, redução de demandas. Isso não significa frieza. Significa evitar que o suicídio se torne funcional para obter alívio, conexão ou até mesmo proteção. O terapeuta valida a dor, mesmo assim não reforça o comportamento. Um outro princípio que nós temos é validar profundamente. A validação é intervenção clínica em crise suicida, não carinho. Então, validamos o sofrimento intolerável, a história da invalidação, a vulnerabilidade biológica, a função do desejo de morte, o esforço do paciente sobreviver. Então, nós temos algumas frases típicas dentro da DBT. Então, dado que você viveu, faz sentido que você esteja desesperado. Mariazinha, eu respeito profundamente a dor que você está sentindo neste momento. Joãozinho, você não está errado por sentir isso agora. A validação diminui a emoção e abre espaço para a mudança. Lembra na minha aula de validação que eu sempre falo para vocês? É ela quem vai preparar o terreno para eu entrar com a mudança. Um outro princípio que a gente tem para crises suicidas é avaliar capacidade e vulnerabilidade. Então, antes de qualquer intervenção, avaliamos o contexto, gatilhos, presença de plano, meios disponíveis, suportes, funções, intoxicações, impulsividade, estado mental atual. A segurança do paciente depende de uma avaliação clara, precisa e não apressada. E aí, um outro princípio que a gente tem é ativar habilidades. O BT foca não apenas no risco, mas no como sobreviver à crise. Então, habilidades tips, tops, por aí vai. A crise é tratada como um momento de aplicação prática das habilidades. Também a elaboração de um plano de segurança prático. O plano inclui ações imediatas, pessoas de contato, remoção de meios letais, posição segura, companhia adequada, habilidades específicas e por aí vai. É correto, realista e mutuamente acordado. Além da responsabilização com compaixão, né, o terapeuta sustenta a postura dialética, como, por exemplo, eu entendo profundamente a sua dor e, ao mesmo tempo, precisamos construir caminhos para você sobreviver a tudo isso. Então, responsabilizar não é culpar, é empoderar o nosso paciente. Por exemplo, Mariazinha, você é parte fundamental da sua própria segurança. Vamos trabalhar juntos para evitar que isso volte e aconteça. Responsabilização é semelhante à esperança e direção. O princípio que a gente tem é acionar suportes responsáveis quando necessário. Dependendo da capacidade emocional do paciente, contato com familiares, pedir que alguém permaneça com ele, monitoramento, risco iminente, encaminhamento hospitalar, remoção de meios letais, intervenções intensivas. Então, a DBT nunca abandonou o paciente, mas também não assume o que não é papel dela, ok? O princípio também de análise em cadeia na semana seguinte, porque a crise suicida exige reconstrução de eventos, identificação de vulnerabilidade, compreender funções, mapear erros de previsão, planejar habilidades alternativas e por aí vai. A crise vira aprendizado e não culpa. O princípio que a gente tem é de manter uma postura dialética, não entrar em pânico. O terapeuta modela a estabilidade quando o mundo interno do paciente. O terapeuta aqui, ele modela a estabilidade quando o mundo interno do paciente desaba. A família pode ser parte da solução desde que seja treinada. Então, na DBT, a família é vista como um recurso, não como um inimigo. Quando treinada e orientada. Então, sem orientação, a família pode reforçar comportamentos de risco, invalidar sem perceber, aumentar tensão, responder com pânico, raiva ou desespero. A família precisa ser ensinada a agir com validação, limites e habilidades. O papel principal da família é aumentar a segurança, não fazer terapia. Então, família não faz
psicoterapia, análise, confrontos, interpretações, discussões profundas quando o familiar está em crise. O papel da família é acompanhar, supervisionar, reduzir risco, garantir ambiente seguro, ajudar no uso de habilidades, fazer o básico para proteger a vida. Família não substitui terapeuta. Ela dá suporte físico e ambiental. A família aprende diretamente com o terapeuta pelo modelo DBT. Então, durante a crise, a família pode ouvir o terapeuta, orientar o paciente, observar o uso de validação, ver como habilidades são ensinadas, aprender tom, postura e limites. Essa observação tem função educativa, reguladora e estruturada. A família aprende ao ver o terapeuta modelar DBT ao vivo. Evitar invalidação é prioridade absoluta aqui. Então, famílias invalidam sem intenção. Em crise suicida, isso se torna ainda mais grave. Eu vou dar um exemplo para vocês que os nossos pacientes sempre falam: ah, isso é drama. Você não tem motivo para isso. Pare de chamar atenção. Pense em fulano que sofre bem mais que você. Você precisa é de força de vontade, coisa que você não tem. E a invalidação aumenta a dor, a impulsividade, a desesperança, risco de suicídio. Família deve aprender validação nível 1 a 4 de imediato. É uma coisa que a gente pesa a mão no treinamento de familiares. A família precisa aprender a não entrar em pânico. Quando a família entra em pânico, grita, chora, ameaça, pressiona, pede controle, isso aumenta a desregulação do paciente. O papel do terapeuta é regular a família para que a família possa regular o ambiente do paciente. Se a família não se regula, o paciente não consegue se regular. Mas sabe que a família é envolvida com limites claros, porque a participação da família não é ilimitada. Limites importantes como família não recebe coaching telefônico, não participa de decisões clínicas, não substitui supervisão, não invade privacidade do paciente sem motivo, só é acionada conforme o contrato e o plano de segurança. A família ajuda sem ultrapassar fronteiras terapêuticas. A família é acionada quando o paciente demonstra capacidade emocional comprometida. Existe risco de dano a si mesmo, o ambiente está perigoso, existe risco iminente, é preciso suporte imediato. Então, o terapeuta fala, por exemplo, Joãozinho, peça para sua mãe ou para o seu pai ficar com você pelos próximos 30 minutos. Mariazinha, chame alguém para te acompanhar até você dormir. Joãozinho, eu preciso falar com seu responsável agora, por segurança. Família vira parte ativa do plano de sobrevivência. Na DBT, a família é essencial na crise porque amplia segurança, reduz risco e apoia o uso de habilidades, desde que orientada, validada e dentro dos limites claros. A família vira parte ativa do plano de sobrevivência. Na DBT, a família é essencial na crise, porque amplia segurança, reduz risco, apoia o uso de habilidades, desde que orientada, validante, dentro de limites claros. Coach não é suporte emocional ilimitado, não é lugar para longas conversas, desabafo, acolhimento e por aí vai. Isso reforça dependência e incentiva comportamentos que ameaçam o tratamento. O coach, ele tem função, tempo e estruturas definidas. Não deve reforçar o comportamento de risco. Se o paciente receber mais atenção, mais acolhimento, mais proximidade, toda vez que estiver em crise ou após o comportamento de risco, o suicídio e a autolesão podem se tornar funcionais. Eticamente, isso não pode acontecer. Valida-se a dor, mas não se reforça o comportamento. Em horário, regras claras. Então, para ser ético, o coach precisa ter limites formais, tais como quando ligar, como ligar, quanto tempo, quando não ligar, quando acionar a emergência, o que será discutido na próxima sessão. Limites claros protegem o paciente e previne exploração emocional do terapeuta. Então, clareza, com segurança e também eficácia. O coach não vai substituir o serviço de emergência, o terapeuta DBT não funciona como plantonista. Em risco iminente, o profissional deve orientar contato com responsáveis, recomendar ida ao hospital, acionar emergência se necessário, seguir protocolos institucionais, ético e não assumir
Ser ético é não assumir uma função que não pertence ao terapeuta. O coach não deve ultrapassar limites de disponibilidade. Eticamente, o terapeuta precisa proteger a vida pessoal, a privacidade, o sono, a exaustão e a vida familiar. O modelo DBT não exige disponibilidade 24 horas. Muita gente me convida para dar palestra em tudo que é lugar e o pessoal fala que fez alguns cursos de DBT, fez formação em DBT não sei onde, e diz que preferiu não atuar com DBT porque tem essa visão de que o profissional DBT, por conta do coach telefônico, é um plantonista. Eu falei, o modelo DBT não exige disponibilidade 24 horas. Ele exige disponibilidade de, pe- dentro de parâmetros claros e acordados. Limite não é abandono, é cuidado responsável. O foco é a habilidade, não a emoção em si. O coaching existe para responder: qual habilidade você pode usar agora? O coach existe para responder, como por exemplo, Joãozinho, qual habilidade você pode usar agora? E não, oi, Joãozinho, como você está se sentindo? Oi, Joãozinho, vamos conversar sobre o dia. Oi, Joãozinho, o que aconteceu exatamente? Oi, Joãozinho, me conta tudo. Coaching é direto, técnico e estruturado. Ético porque reduz dependência e aumenta a autonomia, ok? O coach também vai exigir documentação clínica, ok? Documentação. Documentação é responsabilidade ética e legal. O coach não é para familiares, os familiares não recebem coaching telefônico. Se forem acionados, é para aumentar a segurança, acompanhar o paciente, aplicar plano de segurança, mas não recebem orientação clínica, terapêutica, interpretação, manejo emocional profundo. Coaching é exclusivo para o paciente dentro do contrato, ok? Lembrando que o coach não pode substituir supervisão. O terapeuta deve saber quando está reativo, está permissivo, está punitivo, está cansado, está evitando confrontar, está sendo sugado emocionalmente e precisa levar para supervisão e equipe de consultoria. Ético é reconhecer limites e pedir apoio. Para pacientes, a DBT oferece benefícios amplos, consistentes e sustentados ao longo do tempo, especialmente para aqueles que vivem com desregulação emocional intensa, comportamentos autolesivos, ideação suicida, impulsividade, relacionamentos estáveis, sentimentos de vazios, padrões autolesivos. Os principais benefícios são a redução significativa dos comportamentos que ameaçam a vida. DBT é uma das abordagens com maior evidência científica na redução de risco de suicídio, comportamento autolesivo, tentativa de suicídio, impulsividades em crises. Isso ocorre porque a DBT ensina habilidades práticas para sobreviver à emoção, regular o corpo e recuperar o controle. De melhorar os relacionamentos, a comunicação, os limites, ok? Porque a gente acaba ensinando habilidades de efetividade interpessoal. E aí o paciente diminui os conflitos, estabelece limites claros, aumenta a assertividade, reduz padrões de submissão e sustenta relações mais estáveis. E também trabalhamos ali o aumento da autonomia e da eficácia desse paciente. E ajudamos esse paciente a construir uma vida que vale a pena ser vivida, que esse é o coração da DBT. Então, os pacientes passam de sobrevivência para planejamento, do caos para estratégias, do desespero para a esperança realista, da instabilidade para o propósito. A DBT não é apenas transformadora para os pacientes, mas também para suas famílias, especialmente para pais, parceiros, cuidadores e responsáveis. Então, eu trago para vocês alguns benefícios, como a redução da invalidação e o aumento de empatia. Famílias aprendem porque certas emoções são tão intensas, como o cérebro funciona, como a história de invalidação afeta as reações, como validar corretamente. E o resultado é menos crítica, menos julgamento, menos conflitos, mais conexão emocional, ok? Além de aumentarmos a capacidade de apoio em crise. Então, as famílias aprendem o plano de segurança, como reduzir risco, como acompanhar sem agir, como aplicar habilidades juntos do paciente.
acaba diminuindo o pânico, o desespero, respostas agressivas, comportamentos que agravam a crise. E além de melhorar na comunicação e nas fronteiras. Então, as famílias aprendem comunicação efetiva, limites claros, como apoiar sem superproteger, evitar reforçar comportamentos desadaptativos, como pedir o que precisa sem conflitos. E aí nós temos a redução de culpa e de medo. Então, muitas famílias carregam culpa, fiz algo errado, medo constante, ele vai se machucar, angústia crônica. Então, a DBT educa, contextualiza, normaliza e ensina estratégias reais. E isso reduz sofrimento familiar e aumenta senso de competência. Ao aprender validação, mais dialética, mais habilidade, a família se compreende melhor, reduz distorções, se reconecta emocionalmente, cria uma cultura de apoio e cura. A DBT transforma pacientes e famílias, aumentando regulação, segurança, empatia, comunicação e autonomia, criando vidas mais estáveis, conectadas e significativas. Depois de tudo isso que a gente viu hoje, fica até fácil entender uma coisa. DBT não é improviso, DBT não é jeitinho, não é curso rápido prometendo milagre. DBT é estrutura, é equipe, é ciência e compromisso real com a vida. E aí eu sempre brinco: se DBT fosse simples de aprender sozinha, a Marsha Linehan não teria criado a equipe de consultoria. É por isso que na pós-graduação em DBT, na DBT Paraná, a gente não forma apenas profissionais que sabem DBT. A gente forma profissionais que praticam DBT de verdade, com fidelidade ao modelo, supervisão, equipe, análise em cadeia, coach bem feito e principalmente responsabilidade ética. Então, se em algum momento dessa aula você pensou, nossa, isso organiza a prática. Nossa, isso dá segurança. Nossa, isso faz sentido na vida real. Provavelmente você já entendeu o espírito da nossa pós-graduação. Porque aqui na DBT Paraná, a gente não promete atalhos. A gente ensina o caminho correto. E como a própria DBT nos lembra, não dá para fazer DBT sozinho, nem como terapeuta, nem como instituição. Dito isso, eu declaro abertas as inscrições para a nossa pós-graduação em terapia comportamental dialética. Agradeço imensamente por estarem aqui, por levarem a DBT a sério e por escolherem construir práticas que realmente salvam vidas. E eu abro agora para questionamentos, informações sobre o tratamento.